Seja muito bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 10 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é Deus é relacional. O texto base está em João capítulo 3, versículo 16 e 17, e o texto diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Nós estamos aqui hoje diante de um dos devocionais mais importantes desse ano, porque vai falar sobre quem é Deus, e a forma como nós vemos Deus é a forma como nós vemos o mundo. Por isso, o nosso texto vai começar dizendo: Deus é essencialmente relacional. Ele é único em sua unidade indivisível e, ao mesmo tempo, trino em sua diversidade plural. Uma verdade revelada em cada pessoa da Trindade em perfeita harmonia e comunhão. Essa natureza relacional de Deus é a base de todas as suas ações e a essência de seu plano para a humanidade. Antes mesmo da criação do mundo, uma aliança eterna foi estabelecida, fundamentada na promessa de manter um relacionamento trinitário e eterno com a humanidade. O nosso devocional começa fazendo uma declaração: Deus é essencialmente relacional. Primeira coisa que nós temos que entender juntos é que antes de tudo e qualquer coisa existir, Deus é eternamente Deus. Deus é antes da fundação do mundo, como João 1 vai dizer, Colossenses 1 vai reafirmar, o Deus que tem as suas obras concluídas antes da fundação do mundo, como Hebreus capítulo 4, 3, o Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, como Efésios 1, 4, antes da fundação do mundo. É a declaração que comunica o propósito relacional que precede a própria existência, porque a palavra fundação, ela fala do processo gestacional, o processo a partir do qual algo é concebido, o processo da concepção criativa, o ato de gerar. O fato de Paulo usar essa expressão antes da fundação do mundo vai nos comunicar algumas verdades extremamente importantes. Primeiro, que nada se concebe só. A concepção se dá por meio da relação com algo ou alguém. O fato de Deus ser relação faz com que ele seja um Deus capaz de gerar a partir de si mesmo, a partir da sua natureza trinitária e relacional. O outro aspecto importante é que tudo que existe a partir dessa relação eterna de amor com Deus. Então se prepare, porque esse devocional ele vai desconstruir 3 Is dentro da pós-modernidade. O primeiro é do individualismo. A pós-modernidade é extremamente individualista. Deus é relacional. A religião é individualista. Deus é relacional. E infelizmente, muitas vezes, mesmo sendo nós cristãos, membros do mesmo corpo, filhos da mesma família, pedras da mesma casa, ainda somos influenciados pelo individualismo, pelo cada um por si, Deus por todos, ao invés de em Cristo, para Deus todos somos um. Então a revelação do Deus relacional vai desconstruir a mentalidade individualista natural da pós-modernidade do tempo em que estamos vivendo. A revelação do Deus relacional vai gerar em nós temor quanto à inimizade que impera nos nossos dias. Hoje as relações se tornaram frágeis, descartáveis, utilitárias, influenciadas por Satanás, que significa inimizade, por diabo, que significa aquele que mente, que engana, que levanta calúnia e promove a quebra das relações. Hoje, num mundo de inimizades, onde não se valoriza as relações de aliança, a revelação do Deus relacional vai nos fazer repensar todas as nossas relações. E o último I
é o I da informalidade. Nós vivemos a era da informalidade. O que é a informalidade? É aquilo que não é construído a partir da formalidade pactual, legislativa. É o que eu faço quando tiver vontade de fazer. É se eu dou, se eu tiver vontade de dar. Eu vou se eu tiver vontade de ir. A informalidade constrói um mundo centrado na vontade do indivíduo, em que ele só vai fazer se ele tiver vontade de fazer. Porém, o reino de Deus não é o reino da informalidade, mas é o reino da pactualidade, do comprometimento total, do empenho da palavra, da honra ao seu nome. Por isso Jesus diz que nos últimos dias muitos chamarão por ele Senhor, Senhor, como se fossem íntimos. Porém, ele vai dizer: apartai-vos de mim que praticais iniquidade, não vos conheço. O que quer dizer isso? Não conhecer significa não ter uma relação. E por que não ter uma relação? Por causa da iniquidade. A palavra grega que aparece ali fala aquele que é fora da lei, ou seja, aquele que está na relação baseada na informalidade. Por exemplo, você pode empreender de forma informal ou de forma formal. Quando você empreende informalmente, você está movimentando produtos e serviços, você está movimentando recursos. Porém, por você não ter nenhuma relação tributária para o Estado, você não existe. A informalidade faz com que literalmente você se torne ninguém. A partir do momento que você estabelece uma relação legal, tributária, você passa a existir para aquela relação. E isso é muito preocupante, porque Deus não é um Deus da informalidade. Deus é o Deus da pactualidade, porque Deus é relação. Não tem a ver com o que Deus faz, não tem a ver com o que Deus sente, é tudo o que Deus é. Deus é uma relação eterna de amor. João 1:1 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Antes do princípio das coisas criadas, existe o princípio criador de todas as coisas. E o princípio criador de todas as coisas é relacional. Nós sabemos que João 1 está falando da revelação do Filho de Deus. No princípio era o verbo é o Filho de Deus, é aquele que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, no princípio era o Filho, no princípio o Filho estava com Deus. O Filho com Deus é Deus. Portanto, Deus é uma relação de amor. Ele continua dizendo que sem ele, sem o Filho, nada poderia existir. Porque se algo existe, existe por causa dessa relação eterna de amor. Todas as coisas existem, foram concebidas, foram geradas a partir dessa relação eterna de amor. Então, se Deus é uma relação e todas as coisas foram concebidas a partir dessa relação, todas as coisas existem para se relacionarem com Deus. Por isso, Deus é relacional e a partir da revelação de que Deus é relacional, nada no universo criado funciona separado. A nossa visão de mundo muda. Nós não somos mais individualistas, não nutrimos mais inimizade e não nos movemos mais na informalidade. Então é muito importante que você entenda isso, porque a forma como você vê Deus é a forma como você vê o mundo, é a forma como você interage com o mundo e é a forma como o mundo também vai responder a você. Então vamos avançar um pouco mais na compreensão desse Deus que é relação. Deus é uma relação trinitária. O que isso significa? Que Deus é uma unidade indivisível. E essa unidade indivisível é constituída de uma diversidade plural, de três pessoas que não são três deuses, mas três pessoas que são plenamente Deus. E essas três pessoas que são plenamente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, à medida que se relacionam, eles se complementam, confirmando a sua unidade indivisível. Deus é uma unidade indivisível, mas ele é uma diversidade plural, que à medida que essa diversidade se relaciona, se completa. E quando se completa, confirma a sua unidade. Por isso que as Escrituras falam em 1 João 5:7 que há três que dão testemunho no céu:
o Pai, a Palavra que é o Filho e o Espírito. E estes três são um. Essa revelação do Deus que é relação trinitária muda a nossa espiritualidade. Efésios capítulo 3, 14 fala que Paulo, quando vai interceder pelos santos, pelos irmãos, se coloca de joelhos diante da Trindade. O texto fala que ele se coloca diante do Pai, o progenitor, que assume paternidade sobre todas as coisas. Ele se coloca diante daquele que fortalece o homem interior, que é o Espírito Santo, e sob o fundamento de Cristo. Olha que lindo! Paulo tem consciência de que quando ele está se apresentando diante de Deus, por meio de Jesus no Espírito, isso fala de uma percepção relacional. Isso só é possível por meio da revelação do Deus relacional, o Deus trinitário. E por que a revelação do Deus trinitário é tão importante? Porque o fato de Deus ser uma relação trinitária é o que faz Deus ser o único Deus. Vou falar de novo. O fato de Deus ser uma relação trinitária é o que faz dele ser o único Deus. É justamente o fato de Deus ser uma relação eterna de amor, dele amar eternamente, intratrinitariamente, ou seja, amar eternamente dentro dessa relação que é antes de todas as coisas, que faz ele ser o único Deus. O ser trinitário de Deus o faz completo em si mesmo, autoexistente, autossuficiente, imutavelmente e absolutamente Deus. Porque o fato do Pai, o Filho e o Espírito Santo se amarem eternamente torna Deus completo em si mesmo, sem precisar de algo além de si mesmo para ser ou para amar. Qualquer outro suposto Deus que reivindique amor como atributo da sua divindade, contudo, dependa de algum fator externo criado para amar, não pode ser Deus. Porque se eu sou amor, mas para amar preciso de algo além de mim mesmo, não posso ser Deus. O que faz Deus ser o único Deus? Ele ser autoexistente, ele ser autossuficiente, ele não precisar da sua criação para ser Deus, porque Deus não criou para ser Deus, mas por ser Deus ele criou. Deus está além, Deus transcende, Deus é antes. Isso é poderoso. Essa revelação do Deus relacional trinitário é fundamental para a nossa fé. Então, se entendemos que Deus é relacional, porque Deus é uma relação de amor, concebeu todas as coisas dentro dessa relação, para que todas as coisas se relacionem com Ele, nós precisamos compreender que além de Deus ser amor, Deus tem a sua maneira de amar. Talvez você já tenha lido um livro chamado 5 Linguagens de Amor, e fala de como as pessoas expressam a sua maneira de amar e se sentirem amadas. É como se Deus tivesse a sua linguagem de amor. Qual é a linguagem de amor de Deus? Você vai ver em Deuteronômio mostrar que Deus é um Deus zeloso. Deus não apenas tem zelo, Deus é zeloso. É um dos atributos do seu ser, porque zelo nada mais é do que o amor total. O zelo é o amor que faz com que você seja inteiro com o seu amado. Por isso que quando Deus ama, Ele ama com zelo. Alguns chamam isso de um amor frioso, um amor que se dá por inteiro para ser completamente um com o outro. Por isso que Jesus, quando olha para o templo, ele diz: o zelo pela tua casa me consome. O que sobra de algo que é consumido? Estou entendendo? O zelo é aquilo que te consome, é o que prova que no amor de Deus não há metades. É todo o coração, é toda a alma, é toda a força, é todo o entendimento. Deus, quando ama, Ele ama por inteiro. Por isso que o nosso texto base fala que Deus Pai amou o mundo ao ponto de entregar o seu próprio Filho. É uma entrega total, de um comprometimento total, de um amor sem
medida, num amor que não há metades. Portanto, quando Deus ama, Ele é um inteiro com o amado, porque no amor de Deus não há metades. E como que nós vamos chamar isso? Quando você vai evidenciar o seu comprometimento total de amor por alguém, você vai declarar uma aliança. Por isso que Deus é amor e Deus tem a sua maneira de amar. Ele ama a partir do seu zelo e por causa do seu zelo, quando Ele ama, Ele faz alianças. Quando você ama alguém de verdade, você propõe uma aliança. Por isso que Deus é amor, Deus tem uma maneira de amar e quando Deus ama, Ele faz alianças. Por isso que Deus escreve a história por meio dos homens com os quais Ele tem uma aliança. Então entenda, a aliança não é um princípio que foi criado por causa do homem. Deus é aliança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas que ao mesmo tempo que são plenamente Deus, é o único Deus. Você não vai conseguir entender a Trindade se você não compreender a aliança. E você não vai entender a importância da aliança se você não compreender a Trindade. Porque a Trindade é a revelação de um Deus que é um Deus de aliança. Michael Horton, escrevendo sobre a introdução à teologia da aliança, ele diz: a própria existência de Deus é aliança. O Pai, o Filho, o Espírito Santo vivem em uma dedicação incessante que se estende para além da divindade, para criar uma comunidade de criaturas que servem como uma analogia gigante do relacionamento da divindade. Olha que lindo isso. Ele está dizendo que a própria existência de Deus é aliança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se estendendo por meio da criação como uma sombra dessa realidade eterna. Ele continua dizendo: não somos apenas criados e então recebemos uma aliança. Fomos criados como criaturas da aliança por natureza. Cada pessoa foi criada para um relacionamento de aliança com Deus. Isso é fantástico. Então Deus é amor. Deus tem a sua maneira de amar. Quando Ele ama, Ele expressa esse amor amando por meio de aliança. E essa aliança, para existir, ela tem que ser validada por um juramento. Por isso que a revelação do Deus relacional desconstrói a informalidade. Hoje as pessoas querem simplesmente se juntar, só estarem juntas, sem nenhum juramento, sem empenhar a sua palavra por meio do compromisso. Mas Deus, quando ama, Ele ama de forma legislativa. Para Deus, amor é um compromisso total, um compromisso que é evidenciado por meio de atitude. Por isso que Paulo fala em Filipenses: tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque amor é compromisso e compromisso é atitude. O amor é o mandamento. E quem é aquele que ama? Aquele que guarda o mandamento. Por isso que o amor de Deus não é sentimental, emocional, passional, sensorial, sensitivo, mas é legislativo. É um amor que se evidencia por meio do compromisso. Aí você pode dizer: eu não sei se eu amo a Deus. A Bíblia diz claramente em João 15, aquele que ama é aquele que guarda o mandamento, ou seja, é aquele que tem uma relação de aliança que é validada, que é confirmada com o empenho do seu compromisso com os princípios dessa relação, com os termos de direitos e deveres dessa relação. Nós gostamos de cantar que Deus é fiel a nós, mas a Bíblia fala que Ele é fiel para com aquele que é fiel, que Ele é íntegro para aquele que é íntegro. Há uma série de condicionais dentro da relação de aliança. Se eu estou vivendo a minha relação com Deus e essa relação com Deus não tem condicional, é uma relação unilateral, é uma relação utilitária, não é uma relação de aliança, não é uma relação que implica comprometimento total da vida. Deus não é informal. Deus é pactual, Deus é pessoal, Deus te chama pelo nome, mas Deus não é informal. O amor de Deus é provado no compromisso com os seus princípios, com os seus mandamentos. Não se trata de arbitrariedade, não se trata de obrigatoriedade, se trata de amor.
A obediência é um ato de amor. Se sofremos por causa da falta de obediência, é porque nos sobra medo e nos falta amor. Nós temos que entender esse princípio. O amor se manifesta no compromisso. Por isso que quando alguém ama, ele vai evidenciar esse amor por meio de uma aliança. E quando você vai oficializar uma aliança, essa aliança é validada pelo juramento. Por isso que existem os votos que não se constituem de contar histórias engraçadas ou românticas, mas votos são juramentos. Tem a ver com você empenhar a sua palavra, empenhar o compromisso em assumir as suas responsabilidades dentro da relação. Isso é um amor que se evidencia por meio da aliança e que se confirma por meio de uma legislação. Por isso que desde o princípio uma aliança é confirmada por meio de um juramento. Por isso que desde o princípio havia uma legislação. Deus ama o homem. Deus faz uma primeira aliança com o homem chamada aliança da criação. E o que mantém essa aliança é a presença de uma legislação. Havia leis dentro do Éden, antes mesmo das leis que nós conhecemos nas tábuas de Moisés. Quando ele está falando de cultivar e guardar, seja fértil, multiplique, encha a terra, sujeite, domine, são legislações, são mandamentos. Quando ele coloca o limite da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está estabelecendo ali um estatuto, um fator de segurança, uma lei de segurança, como na lei de trânsito. Por que você para no farol vermelho? Não tem a ver só com você, tem a ver com a preservação das relações, que falam da proteção, da integridade da relação do homem com Deus, da relação do homem com o próximo e da relação do homem com a criação. Quando ele quebra essa legislação e esse compromisso com os termos da relação, a relação é quebrada. Então a queda do homem nada mais é do que a quebra da relação por causa da quebra da legislação. Então a lei existe por causa da aliança e a aliança existe por causa do amor. O grande dilema não é apenas entre lei e graça, como se na lei não houvesse graça e como se na graça não houvesse lei. A questão é que a lei existe por causa da aliança e a aliança existe por causa do amor. Então todas as coisas existem por causa do amor. E isso está presente em toda a história. Nós vamos chamar isso de metanarrativa pactual, que há uma grande história que é escrita a partir de várias histórias, e essas histórias são como uma coluna vertebral do Evangelho. São 7 alianças que vão construindo a revelação progressiva do propósito eterno de Deus para com o homem. Quando eu entendo o Deus que é relação, eu compreendo o Deus que é salvação. Porque o que é a salvação? A salvação é o compromisso de Deus em manter a salvo a sua relação de aliança com o homem. Por isso que antes da fundação do mundo, antes mesmo de conceber a existência, de conceber o homem, esse Deus que é relação, antes da fundação do mundo, está disposto a se sacrificar para não só conceber, mas para manter a salvo a relação que é concebida. Por isso que a salvação é um compromisso eterno de um Deus que é relação. Por que Deus salva? Porque Deus tem compromisso com a relação. Quando você vai olhar a história, você vai perceber que quando o homem quebra a relação, a primeira palavra de Deus para esse homem é que nascerá da mulher o descendente que pisará na cabeça da serpente. Ele diz: eu assumo o compromisso em trazer você de volta para a relação. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. E gera-se esse dilema, esse conflito, como se fossem duas realidades distintas, separadas. Quando você entende essa revelação progressiva por meio das alianças, que nenhuma é completa em si mesma, mas elas se completam umas às outras, você vai perceber que a graça sempre existiu, que na verdade existe uma só relação de Deus com o homem, uma relação de graça, porque tudo existe por meio da graça. Não existe salvação no Antigo Testamento sem a graça de Deus. O que é Páscoa? Páscoa é o testemunho do Cordeiro que foi morto por nós. O que veio primeiro no Antigo Testamento? O Cordeiro que derrama o seu sangue ou a lei que foi escrita nas tábuas de pedra?
Eles não foram salvos pela lei que foi escrita nas tábuas de pedra. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em Êxodo 12. Presta atenção nisso. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Eles foram salvos pela graça de Deus. Quando eles passaram por essa porta de sangue, por meio da graça eles foram salvos, batizados no Mar Vermelho e então receberam no Sinai a lei como um testemunho dessa aliança constituída por meio do sangue. Olha como a sombra concorda com a realidade. Não tem como a realidade do Novo Testamento ser incoerente com a sombra do Antigo Testamento. Tudo sempre fala sobre a graça de Deus. Por isso que a partir da revelação do Deus que é relação, compreendemos tão grande salvação. A partir dessa perspectiva, nós entendemos que até mesmo a queda se torna um meio de compreensão da graça de Deus. Deus não precisava criar para ser Deus, então Deus cria por meio da graça. Porém, o homem, antes da queda, não tem dimensão do quanto ele precisa de graça para estar dentro da relação. Por que que a lei, que era um meio de vida para proteger a relação, se tornou num instrumento de morte e condenação? O problema é que o homem vai tentar viver a lei de Deus sem o Deus da lei. Por isso que no princípio, Deus é amor, Deus ama por meio da aliança e ele preserva a aliança por meio das suas leis, por meio dos seus princípios. Quando o homem quebra a legislação, ele quebra a relação. E aí essa lei já não está mais dentro do coração do homem. Então olha que interessante, se Deus é amor e ama por meio da aliança, e por causa da aliança existe um juramento, existe legislação, existem princípios, os princípios existem por causa da aliança, e a aliança existe por causa do amor, e tudo existe por causa do amor, esse amor de Deus é legislativo. Não é passional, não é romântico, não é afetivo, ele compromete tudo de todos. No princípio, Deus tem uma aliança com o homem, essa legislação está dentro do coração do homem. Quando ele quebra essa relação, Deus chama o homem de volta para essa aliança, dizendo que por meio do seu filho, toda a exigência da lei será cumprida. Por isso que ele vem para cumprir a lei. E a partir do momento que ele cumpre a lei, ele tem autoridade para estabelecer uma nova lei, trazendo de volta a lei de novo para dentro dos corações. Deus é relação. Por meio de Jesus, ele nos traz de volta para essa relação. E por meio do Espírito Santo, eu tenho condições de viver os termos dessa relação. Deus é amor. Provou o seu amor por nós entregando o seu Filho, para que por meio dele pudéssemos estar de novo em aliança. E o que nos sustenta nessa aliança é o Espírito Santo, que nos ensina a viver como Jesus, que nos lembra das palavras de Jesus, que dá testemunho de Jesus. Por isso que Ezequiel vai dizer: darei a vocês um novo coração, um novo espírito, e porei em vós o meu espírito, para que vocês andeis nos meus mandamentos. Só é possível viver essa relação de amor com Deus por causa do próprio Deus. Por isso que é fundamental a compreensão de que Deus é relacional. Deus é uma relação de amor. Tudo existe a partir dessa relação. E para se relacionar com Deus, essa relação foi quebrada por causa da quebra da legislação, mas por meio de Cristo a exigência dessa lei foi cumprida e nós podemos hoje de novo ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos mantém comprometidos, totalmente comprometidos com os termos dessa relação. Porque quem é aquele que ama? É aquele que está comprometido. Não é aquele que simplesmente está emocionado, mas é aquele que está totalmente comprometido, porque no amor de Deus não há metades. Espero que esse devocional te inspire e te leve a se aprofundar no relacionamento com Deus.
Muito cuidado, porque se fala muito sobre intimidade, mas todo mundo sabe que intimidade fora da aliança é fornicação. Se eu estou apenas procurando por momentos de prazer com Deus, sem que eu tenha uma relação de aliança, de compromisso com Deus, eu sou um fornicador espiritual. E Deus não é um Deus da informalidade. Deus é um Deus relacional e Ele se relaciona por meio de alianças. Que hoje você possa renovar a sua relação de aliança com Deus. A primeira pergunta para o seu devocional é: como refletir sobre a natureza relacional de Deus em meu relacionamento com os outros? De que maneira o entendimento de que somos criaturas da aliança pode mudar minha perspectiva sobre a obediência aos mandamentos de Deus? Olha que pergunta fantástica. Medite sobre isso. Ore sobre isso, se aprofunde nisso e que Deus abençoe grandemente o seu dia. Espero você aqui amanhã.